E aí, galerinha, técnico em radiologia física das radiações, vamos fazer resolução de alguns exercícios aí para aqueles que são meus alunos. Esses exercícios, né? Eles estão, nós chamamos de estudo dirigido, eles estão lá no final de nossas apostilas. Quem tiver interessado aí, se inscreve no canal do YouTube, procura lá Professor Fábio Cândido. Você vai encontrar o meu canal, tem algumas aulas aplicadas lá, tá? Voltada para o técnico em radiologia. Brevemente estaremos colocando lá aulas para tecnólogo em radiologia, algumas aulas para biologia, anatomia humana principalmente, tá ok? Então vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula principal, né, que é o motivo dessa videoaula aqui, que é física das radiações. Então vamos lá. A ampola deve precisar do vácuo para a ampola de raio-x. Ela deve precisar de vácuo para quê? Então, galerinha, uma dica que eu sempre dou para os alunos, inclusive aqueles alunos que vão fazer concurso público. Elimine primeiro as respostas que vocês sabem que estão erradas. Então vamos lá, a gente está falando de ampola, né? Ampola do equipamento de raio-x, onde a gente tem cátodo e anodo. O cátodo ele é negativo e o anodo é positivo. São gerados os elétrons no cátodo e eles se chocam no anodo. E esse anodo no equipamento convencional é giratório. No equipamento odontológico, esse anodo já é fixo. Perfeito? Mas vamos dar prosseguimento aí. Então vamos lá, vamos ver a primeira aqui, a letra D. Vamos passar para a letra D. Vamos fazer aqui o inverso. Não produzir vapor pela possível presença de moléculas de ar. Então ele está dizendo aqui, ele não vai produzir o vapor porque vai haver oxigênio, né? Se a gente não tem o vácuo, a gente vai ter oxigênio lá. Então, olha, isso aqui não tem nem lógica o que está sendo dito aqui, então a gente, risca essa questão que não tem nada a ver. Então vamos lá, facilitar a emissão apenas de um gás no interior da ampola. Emissão de gás no interior da ampola. Olha, eu particularmente, facilitar a emissão não conheço, tá? Então, na minha opinião, essa daqui está descartada. Reduzir a quantidade de elétrons, essa daqui a gente já tira, porque o objetivo é a produção de elétrons e não a redução. Se for reduzir o elétron, eu vou mexer nas técnicas lá, né? Do KV, MAS, KV que é o poder de penetração, né? Então, seria uma resposta completamente oposta do que a gente quer. Então, facilitar o trânsito de elétrons, ou seja, o caminhar, né? A ida dos elétrons, bem como dos raios-x. Então, tá correto, porque olha só, ele vai facilitar o trânsito, o vácuo, a ausência de ar, a ausência de oxigênio, ou seja, oxigênio também existem as barreiras, moléculas, né, do oxigênio lá, que os elétrons vão se chocar, vai criar uma certa resistência. Então, gente, eu marcaria essa questão aqui, a letra A, como a certa, tá ok? Vamos prosseguir? Olha aí a resposta, facilitar o trânsito dos elétrons, bem como dos raios-x. Então, segunda questão, o óleo no interior do tubo de raio-x tem por finalidade... Então, galerinha, só para a gente lembrar aqui, deixa eu fazer uma ampola meio ampolada aqui, vamos supor que isso aqui seja a minha ampola, tá, de raio-x, muito mal desenhada. Aqui eu tenho o anodo giratório, né, e aqui vamos supor que eu tenho o cátodo lá, né, com a capa focalizadora, a gente está vendo aqui, Então, os elétrons, o anodo, ele é o anodo que está desse lado aqui e o cátodo que está do outro lado. O cátodo é negativo e o anodo é positivo. Então, eles vão atrair os elétrons para cá, tá? Isso quer dizer, eu tenho aqui o meu cabeçote, tá? Propriamente dito, né? Aquela carcaça onde a ampola fica. E o óleo, né? O óleo que fica ali, que nós chamamos de óleo refrigerante, né? Esse óleo ele fica aqui, E muita gente me pergunta, professor, esse óleo ele fica aqui dentro? Negativo, gente. Aqui dentro tem vácuo, ausência de ar, ausência de qualquer coisa, tá? Não pode ter ar ali dentro, não pode ter óleo, não pode ter nada. Então aqui dentro, onde tem o cátodo e o anodo,
não tem óleo. O óleo está, ó, aqui fora, ó. Aqui fora, no cabeçote, a ampola, ela fica imersa nesse óleo, né? E aí, se você reparar, eu já entrei em algumas salas de raio-x, que às vezes a gente vai dar uma olhada assim, próximo cabeçote ali, ele tá meio borradinho, né? Como se tivesse uma gordura. Então, provavelmente alguém fez uma manutenção, aí precisou mexer naquele óleo, né? Retirar o óleo para manutenção, e aí acabou sujando e não foi limpando, tá? Mas vamos ver para que ele serve, ó. Ele permite a limpeza da ampola? Não, isso a gente não cogita. Eu sempre digo, marque primeiro, acho que você tem certeza que não é, porque você vai eliminando as possibilidades para deixar o seu cérebro mais direcionado à afirmativa que vai ser correta. Então, ó, dissipar o calor produzido pela ampola, isso aqui eu vou dar um asteriscozinho aqui, tá mais condizente para mim, né? Óleo, no interior, óleo, refrigerante. Lubrificar partes móveis, atenuar a energia, não, isso aqui atenuar a gente já sabe que não é, né? Pelo amor de Deus. A função do óleo, galera, não seria a lubrificação também. A função do óleo é exatamente dissipar o calor produzido pela ampola, beleza? Então, galera, vamos ver a resposta. Olha lá, ó, dissipar o calor produzido pela ampola de raio-x. E ó, aqui a gente tem uma outra questão interessante. Para que seja obtida uma ótima radiografia de algumas estruturas anatômicas do corpo, na qual haja variações de espessura, ou seja, o indivíduo ele pode ser mais cheinho, menos cheinho, né? A estrutura ela pode estar com algum inchaço, deixa a espessura bem maior do que o normal, né? Então, ó, ao longo do eixo de feixes de raio-x, deve-se usar corretamente o efeito, pontinho, pontinho, posicionando assim a parte, pontinho, pontinho, do corpo na extremidade do catodo. Galerinha, vamos lá. A gente aqui está falando literalmente, ó, posicionar, né, a parte assim, posicionando assim a parte, pontinho do corpo na extremidade do catodo. Então vamos fazer aqui o desenho, ó. Nós temos aqui a nossa ampola, tá? Nosso cabeçote, não falando de ampola não. Então nós temos aqui o cabeçote, tá? Beleza, de raio-x. Tá? Então a emissão de radiação, ela vai acontecer aqui, tá? Então eu tenho um exemplo, o anodo, ele pode estar de um lado ou do outro, tá? É por isso que alguns equipamentos, eles têm que vir escrito, né? Determinando aqui, ou ele vai botar negativo, negativo e positivo, e aí você vai saber quem é catodo e quem é anodo. Por isso também é importante a gente já saber previamente que o catodo, a Kátia perde, a Ana ganha, então catodo é negativo e anodo é positivo. Então se tiver um sinalzinho de negativo e um sinalzinho de positivo nas partes superiores ou inferiores do nosso cabeçote, nós vamos saber qual é o lado do catodo do anodo. Então aqui, galera, eu já sei o seguinte, ele já está me falando aqui sobre efeito anódico. Joule representa o que, gente? Joule é a quantidade de radiação. Desculpa, gente, eu estou comprando material para melhorar essa escrita aqui. Eu estou no mouse, mas brevemente a gente vai estar com a nossa mesa aqui digitalizadora que tem uma caneta, né? Então, ó, Joule, ele é o que? Radiação absorvida ou dose, né? Então, ó, eu sei que Joule é radiação absorvida ou dose. Então, ó, para que seja obtida uma ótima radiografia de algumas estruturas anatômicas do corpo, na qual haja variações de espessura ao longo do eixo do feixe, então o eixo do feixe seria isso aqui, ó, propriamente dito, deve-se usar corretamente o efeito de radiação absorvida. Não tem muito. Posicionando assim a parte, né? Pô, então vamos lá. Então, ó, Joule, eu já sei que não é Joule, eu já sei que não tem Joule. Então, ó, agora o que a gente precisa saber é o seguinte, só me sobrou o efeito anódico. Quando a gente fala do efeito anódico, vamos lembrar aqui do efeito anódico. O efeito anódico, galerinha, é aquele efeito, né, que é ao longo, né, o feixe da radiação, do lado do catodo, ele vai ter muito mais emissão de radiação devido
ao ângulo do anodo, tá? E algumas barreiras que ele vai deixar de passar ali. Então, nós vamos posicionar a parte mais espessa do corpo do paciente, né? A mais espessa, a parte mais grossa, né? Mais inchada, ou seja, a parte mais espessa nós vamos posicionar ao lado do cátodo, certo? Então o efeito anódico, a parte onde tem o anodo vai ser a parte menos espessa e a parte onde tem o cátodo vai ser a parte mais espessa do corpo. Então a isso nós chamamos de efeito anódico. Menos espessa já está fora, aqui está errado, então o risco, ó. Vamos ver a resposta? Olha lá, galera, efeito anódico, parte mais espessa respectivamente. Show de bola. Opa, questão de cálculo, galera. Questãozinha de cálculo é uma questão que a gente precisa dar uma paradinha aí para dar uma pensada. E essa pensada não é difícil não, hein, pessoal? Vamos lá, ó. Sabendo que a fórmula do KV é 2 vezes a letra E mais K. Então, vamos lembrar o que é 2 vezes E, né? 2 é um número, vezes E. E seria o quê? E seria a espessura. E o K, constante do equipamento. Então, ele diz pra gente assim, ó. Sabendo que a fórmula do KV é 2 vezes E mais K, e considerando K, ou seja, ele já está me dando a constante do equipamento aqui. Ele já está me dizendo que a constante do equipamento é 30. Poderia ser 15, 20, 25, 30, não importa. O importante é que ele já determinou para mim aqui o K. Então responda. 1, sendo K igual a 30 e E igual a 20, o KV vai ser igual a 150? Vamos fazer o cálculo. Vamos ver se a premissa, se ele diz que o KV é 150. Então vamos lá, ó. Vamos para a fórmula. KV, desculpa aí a escrita, hein? É igual a 2 vezes... Então tá aqui, ó. O K, ele tá me dizendo que o K é 30, tá? Ele tá me falando que o K é 30. Então, e o E, ele tá me dizendo que é 20. Então é 2 vezes 20... Eita, meu pai. Né? Mais... Nós temos aqui... O K, ele já me disse que é 30, tá batendo lá em cima. Então, mais 30. Então, KV, vou botar aqui, ó. KV é igual 2 vezes 20, 40. Desculpa a lerdeza, pessoal. Mas aqui no mouse eu tô tentando fazer o melhor possível, hein? Então, ó, 40 mais 30. 40 mais 30, o KV, então, vai ser 70, segundo essa fórmula aqui. Então, galera, olha só, ele já me disse que o KV é 150. A número 1 já está errado, o número 1 romano está errado. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a questão 2. Apagando. Vamos ver a número 2 aqui, ó. Se a espessura fosse 30, o KV seria 90? Então vamos ver aqui, ó. KV, sempre a fórmula. É importante, aluno, é importante que você repita sempre a fórmula. Por quê? A repetição vai fazer com que você memorize. Então, ele está me dizendo que o KV é 2 vezes... Ele está dizendo que a minha espessura aqui seria 30. Então, o 30, a espessura, é o E. 2 vezes 30, de novo, ó. Mais... E a constante do equipamento? Ele não está me dando aqui, mas olha aqui no enunciado aqui em cima. Ó. Ele já me disse que a constante é 30. Então, na dúvida, bebê, já fez aqui, ó. Então, vamos lá, resumindo aqui, ó. 2 vezes 30, 2 vezes 3, 6, 60. Mais 30. O resultado aqui seria 90. Então, ele está me dizendo aqui, ó. Se a espessura fosse 30, o KV seria 90. Então, ele está me dizendo que o KV aqui tem a possibilidade de ser 90. Então, eu vou deixar aqui marcado aqui, só para a gente eliminar. Vamos eliminar as outras questões, só para ter certeza. Então, vamos lá. Vamos aqui usar a nossa borracha. Número 3.
não existe resolução para este exercício. A gente já tem até uma resposta, né? Aqui ele já me afirmou que se a espessura fosse 30, o KV seria 90. Então aquele resultado que a gente fez deu positivo para essa questão. Então essa daqui a gente já vai eliminar, porque já teve uma resolução. Mas vamos ver a número 4, né? Sendo K 30 e E 25, então vamos ver, ó. KV é igual a 2 vezes o E, que é 25, ó. 25 mais constante, que ele está dizendo para mim que é 30 e aqui também é 30, né? Óbvio. Então, 25 mais 30. Então, ó, o KV seria 90. KV, 2 vezes 25, 50. Mais 30. Daria, perdão, mais 30. Que daria o quê? 80, não é isso? Então, galera, essa daqui estaria errada. Então, qual seria a resposta correta? Essa daqui, ó, apenas a número 2. Vamos ter certeza das que são erradas, pessoal. Então, vamos confirmar? Vamos ver a resposta do exercício? Olha aqui, ó, número 2, perfeito. Apenas o algarismo 2 aqui em romanos, em algarismo romano, está correto. Perfeito? Molezinha, fácil, mais fácil que morder água. E se você não está achando, vai fazer enfermagem. Para, some. Pelo amor de Deus, eu só formo fera, eu não formo fraco. Vamos embora. Para facilitar os cálculos, a cada grupo foi atribuído um coeficiente miliamperimétrico. Então, ó, a gente já está falando de CM aqui, ó. CM. E como a gente está falando de CM aqui, eu não consigo fazer o M, gente, pelo amor de Deus. CM. Como a gente está falando de coeficiente miliamperimétrico, nós estamos falando daquela tabelinha, tá? É lógico que ninguém vai precisar decorar isso, mas existe uma tabelinha, se olhar na internet ela tem. Por exemplo, vamos ver do que está falando aqui. O coeficiente miliamperimétrico, ele já vai te dar um valor de CM, dizendo qual é o valor atribuído para cada órgão, por exemplo, para tórax, para crânio, tá? Então vamos lá. Então ele está me referindo aqui, fazendo uma referência a radiografar tórax. Então, utilizando um KV de 80 para radiografar um tórax, qual o MAS aplicado? Então, beleza, eu sei que o CM de tórax, ele é 0,05. Então vamos usar a fórmula, né? A fórmula do MAS é igual a KV vezes CM. Então, KV vezes coeficiente miliamperimétrico. E o coeficiente miliamperimétrico está se referindo aqui ao tórax, né? Poderia ser crânio, poderia ser abdômen, né? Mas ele está fazendo uma referência aqui ao tórax. Então, a gente sabe que o CM do tórax é 0,05. Galerinha, é chupetinha. A pepeta do titio, é mó pepetinha. É igual o bebê, só ficar chuchando, gente. Então a gente só vai fazer a substituição. Não vou repetir MS aqui não, porque para mim é muito difícil escrever. Então vamos lá. Então o KV, ele já me diz aqui que o KV é 80, né? Vezes o 0,05, que é radiografar um tórax, que é o CM do tórax, coeficiente miliamperimétrico. Então, ó, é 0,05. Fazendo os cálculos, 80, vai dar duas casas. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, vai ficar o coeficiente, o MAS vai ser exatamente 4, tá? Vamos ver se o titio tá certo, se eu ainda lembro de matemática, né? Vamos lá. Então, aqui, ó, corretíssima a resposta, ó. É o 4, ó. Então, risca o B, risca C, risca D. Resposta 4. Ó, chupetinha no mel, pepeta do titio. Só forma o fera, só ferinha. Aí vem a pergunta, professor, de novo, preciso decorar o coeficiente miliamperimétrico? Não, galera, existe uma tabela, ela já é pré-definida.
ela já existe exatamente para que nós possamos fazer o cálculo, tá bom? Então não precisa decoreba não. É óbvio que aí na apostila que o Titio deixou, tem lá no YouTube também, se eu não me engano, já está no YouTube. Se não tiver, levanta a mão, sinaliza e diz, Titio, bota lá que não tem, e o Titio vai providenciar. Então vai ter lá no material, tem lá, ó, o coeficiente milímetro perimétrico. Ok? Vamos para outra questão. Questão número 6. Radiação X é produzida por dois processos que são... Tá? Então nós temos os dois efeitos. Então a gente aqui já matou uma parte da questão. Então vamos ver aqui, ó, frenamento e característico, ambos com interação nuclear. Então olha só, a gente sabe que a gente tem frenamento e característico, como a gente determinou aqui em cima. Mas os dois, eles têm interação nuclear? Lógico que não, né? Ambos não. Nós temos a interação nuclear. A interação nuclear, ela só ocorre no frenamento, tá? Ou Bremsstrahl, é a mesma coisa. Então ela só acontece no frenamento. Frenamento com interação elétrica, obviamente não. Se eu já sei que frenamento, só o frenamento e não o característico, né? Que o frenamento ele é com interação nuclear, então aqui ele já está dizendo, ó, frenamento com interação elétrica, então não, já eliminei essa questão aqui, tá? Ela já foi para vala, tá? Já deu PT nela, nessa respostinha aqui. Frenamento com interação nuclear e característica, ó, frenamento com interação nuclear. Aqui tá certo, até aqui, ó, perfecto, win fight, ok? E característico interação elétrica. Opa, olha só. Show de bola. Olha só. Perfeito, ó. Perfeitinho. Então essa para mim é a questão correta, porque eu sei que frenamento, a interação ocorre, a interação ela é nuclear. E o característico ela é elétrica. Agora vamos ver, Compton com interação nuclear. Pô, se eu já falei aqui embaixo, ó, essa daqui está eliminada. E o lose, ok? Tchau, beijinho do tio, vai embora. Então vamos ver se a resposta certa é a B mesmo? Então isso aqui é mais uma questão de conceito, né? Vamos ver. Olha lá. Letra B, frenamento com interação nuclear e característico com interação elétrica. Então Bremsstrahl ou frenamento, ela tem interação nuclear e o característico elétrico. O titio tá falando, tá repetindo, que é para entrar na cabeça para você não esquecer. Beleza? Vomitão. Questão número 7. Os colimadores são equipamentos utilizados para a área de exposição. Geralmente são produzidos em chumbo e podem ser controlados verticalmente e horizontalmente. Então, galera, o colimador é aquela região. Já tem até um desenhozinho aqui, ó, do cabeçote lá do equipamento de raio-x que eu fiz antecipadamente, tá? Que é onde vai sair a radiação. Vou botar uma seta aqui dizendo onde sai a radiação. Então, não tem nem muito o que falar, tá? Magnificar? Não tem nem como. Limitar, a gente bota uma duvidazinha. Ampliar não. E delimitar, a gente coloca essas duas dúvidas aí para explicar, né? Limitar seria apenas limite de uma pequena região, né? Ali não teria muita ênfase, apesar de que algumas bibliografias consideram a palavra limitar. O correto seria delimitar, que seria marcar fronteiras, né? Uma região definitiva, vai delimitar e criar barreira para que não ultrapasse a fronteira, vamos assim entender. Vamos ver se nós estamos certos? Olha lá, delimitar. Então, eu ainda estou correto, não estou totalmente perdido não. Beleza? Fim, galera. Não tem nem questão. Aquele forte beijo, aquele forte abraço do titio. Até a próxima resolução e próximos exercícios e próximas matérias postadas na nossa página do Facebook. Forte abraço, beijo, fui!